Hello galera, tudo bem com vocês? Eu me chamo Thiago e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Para mais um vídeo de toques, análises semanais da Shonen Jump, dessa vez a edição 11 de 2021. Desde já eu já peço que você deixe o seu like, se inscreva no canal, para assim estar apoiando o canal e me motivando a fazer mais vídeos assim como esses. Então vamos para o vídeo. Nessa edição tivemos como capa da revista o último mangá da nova leva desse início de ano, que é o Colos Balls Parade, capítulo 1. Ele recebeu a capa da revista e também páginas coloridas de estreia. Como páginas coloridas tivemos Witweight, capítulo 2, Mestre, capítulo 50 e também Sakamoto Days, capítulo 11. Todos eles receberam páginas coloridas. Sakamoto Days recebeu a primeira desde a sua estreia, ou seja, mostrando já o apoio que os editores vêm dado nele, e isso é muito bom para a obra. A obra tem saído até bem nesse início, desde que ele começou a ser ranqueado, e eu espero que isso continue pelas próximas semanas. No ranqueado tivemos Aiterush e Nigishoujo no Akagimi, em ato Hunter x Hunter e em pausa Burn the Witch. Então vamos para os mangás ranqueados dessa semana. Tivemos 14 mangás ranqueados e em último lugar Kokusei Kazoku, capítulo 27, que já mostra então como Kokusei Kazoku ele está em uma qualidade não tão legal. E na verdade ele nunca esteve em posições altas desde a sua estreia. E isso já prova que o mangá não é muito bom. Apesar dele ter saído até um pouco melhor que os outros, mas essa semana esteve em último lugar. Não é a primeira vez que ele está nessa posição, mas é bem ruim para a obra. O mangá também, o volume 1 não vendeu tão bem nessa primeira semana. Vou lançar o vídeo sobre as vendas semanais do mangá. Você vai e assim para ver como é que se saiu esse mangá nessa primeira semana. Lembrando só a primeira semana de vendas. 13º lugar, Blood King, capítulo 12, que mais uma vez recebeu posição bem ruim. Na verdade foi melhor do que semana passada, que esteve em última posição, mas continuou bem ruim. Blood King não está cativando tanto, está mostrando ser um mangá promissor. E eu diria que ele pode ser cancelado já na próxima leva, se ele continuar dessa forma. O volume 1 vai ser lançado no mês que vem. A gente vai poder estar analisando como é que está se saindo o mangá em questão de vendas. E acho que eu já falei até semana passada, mas eu não acho que o mangá ele vai sair tão bem, nem em vendas também. Ele já é, na minha opinião, ele já é um fracasso, mas posso estar errado. A gente só pode esperar então até o volume ser lançado. Em 12º lugar, Runo Shonen, capítulo 23. E esse aqui é um que eu já vi falar há algumas semanas que eu não entendo porque ele vem dado em posições baixas, sendo que o mangá não vende tão ruim assim. O crescimento dele está quase igual ao Yozakura Family, na verdade está sendo até um pouco melhor que ele, desde os volumes, comparando os volume 1 e volume 2 de Yozakura Family com o de Runo Shonen, a gente percebe que o Runo Shonen está saindo melhor. Então, na minha opinião, ele deveria receber um pouco mais de apoio do que isso que ele está recebendo. Ele está sempre em posições baixas e eu espero que futuramente os editores possam olhar esse mangá, possam notar que ele tem sim potencial para fazer sucesso, mas está meio que esquecido no fundo da toque. Bem triste para esse mangá, mas eu espero que futuramente isso mude para ele. Em 11º lugar, Undead Unlucky, capítulo 51. A obra que vem recebendo posições um pouco mais baixas que normalmente recebe. E eu espero que não seja algo ruim em relação ao mangá, porque ele vem se saindo bem em questão de vendas. Ele tem um crescimento bem legal e eu não colocaria ele entre os riscos de cancelados, pelo menos não por enquanto. Eu acho que ele tem potencial para crescer ainda mais. Quem acompanha o mangá sabe que o mangá está mostrando cada vez uma qualidade boa, e crescendo cada vez mais, expandindo a história. O autor ele consegue expandir bem a história e isso é bem legal para a obra. A gente vê o crescimento da história gradual. Mas em questão de toques, essas últimas semanas ele não vem recebendo algo tão bom, que eu espero que nas próximas semanas possa melhorar. Pode ser que isso venha sendo causado por conta dessas nova leva de mangás que está acontecendo, em que por conta disso, alguns mangás vêm recebendo mais. Alguns mangás acabam indo um pouquinho pro fundo para divulgar alguns outros. E isso é caso também da divulgação. Yozakura Family, Mago-chan e outros mangás, Bokuto no Boku, têm recebido um pouco mais de apoio, alguns mais que outros. Mas isso pode significar também que alguns outros mangás estão um pouquinho sendo botados mais embaixo
para divulgarem mais outros mangás. É o que eu acho, talvez seja isso. Eu não vou dizer que é algo certo, mas pode ser que sim, pode ser que não. Eu espero que realmente o Undead Unlucky futuramente possa receber posições mais altas. E eu não acho que seja algo em relação a cancelamento ou algo em qualidade. As editoras estão sim de olho nesse mangá. E no final do vídeo que eu vou falar o motivo que eu acho isso. Em décimo lugar, Shakunetsu no Erai Kanai, capítulo 30, que recebeu uma posição um pouco mais alta que semana passada, se eu não me engano. Ele continua meio que incerto na revista. O futuro dele, na minha opinião, ele está no rumo do cancelamento do que qualquer outra opção. Ele não recebeu boas posições, nunca recebeu boas posições na verdade, e as vendas deles está sempre muito ruim. Ou seja, Shakunetsu, na minha opinião, ele não está em uma situação tão boa. Ele, Buri King e Koku Sekazuku têm uma grande chance de ser os novos cancelados na próxima leva. Talvez pelo menos dois ou um desses vai ser cancelado até lá. Mas, na minha opinião, esses três são os principais mangás que possam estar nessa lista desses novos cancelados. A não ser que até lá eles mudem essa situação. Que pode acontecer, não é impossível. Mas eles têm que ralar bastante para fazer isso. Em nono lugar, Bokuto Boku, capítulo 29, o mangá de comédia que, na minha opinião, vem se destacado muito bem. Melhor que Mago-chan, que apesar de ter um pouco de um apoio bem melhor do que o Bokuto Boku, a gente percebe que Mago-chan não tem crescido tanto. Mas eu vou falar sobre Mago-chan quando eu falar ele aqui na Toque. Bokuto Boku, em questão de vendas, ele vem sim crescendo. Na verdade, o volume 2, que eu vou falar no vídeo de vendas, ele não foi tão ruim. Na verdade, surpreendeu até melhor do que o volume 1. Isso já mostra que Bokuto Boku está em crescimento, melhor do que alguns outros mangás que estão em queda de vendas em relação aos volumes anteriores. E isso já é a certeza que Bokuto Boku pode permanecer mais na revista. E essa é uma grande aposta de comédia de sucesso para a revista. Só basta os editores apoiarem ainda mais a obra. Na minha opinião, ele deveria receber mais apoio do que Mago-chan. Mago-chan parece que ele tinha assim, eu até entendi o motivo deles apoiar o mangá antes dos volumes ser lançados. Mas agora que os volumes foram lançados, a gente sabe que o mangá não está indo vendendo tão bem. Eu acho que eles deveriam fazer essa troca em que eles apoiarem mais Bokuto Boku do que Mago-chan. Em oitavo lugar, Ayakashi Triangle, capítulo 32, que é aquele mangá que eu sempre falo, sem preocupações, faz sucesso, vende bem e não tem muito o que falar sobre esse mangá. O volume, eu não sei mais ou menos quando o volume 3 vai ser lançado, não tenho certeza se vai ser no mês que vem já, em março, mas se não for em março, provavelmente será em abril, e a gente vai acompanhar e comparar com os volumes anteriores. No total de vendas, desde o volume 1 e volume 2, o mangá já ultrapassou a marca de 200 mil cópias, está em média de 200 mil cópias, que é algo muito bom para um mangá iniciante. É a melhor estreia que teve em 2020, e também acho que se comparar em 2019 também foi a melhor estreia desses mangás. Ou seja, a Ayakashi Triangle é algo que a revista espera há um bom tempo, um sucesso assim. Mas como ele é um mangá que não é focado em ação, ele acaba sendo um pouquinho deixado um pouquinho para trás em relação a alguns outros mangás. E eu espero que futuramente um mangá shounen de ação, que é o foco da revista principal, saia bem como a Ayakashi Triangle se saiu, ou quem sabe se saia melhor do que a Ayakashi Triangle. E em sétimo lugar chegamos a Mago-chan, que eu havia já comentado um pouquinho sobre ele, e eu vou continuar falando sobre isso. Mago-chan, na minha opinião, os editores já deviam deixar um pouquinho para trás eles. Eu falei algumas semanas atrás que Mago-chan parece que estava sendo largado já, porque ele já recebeu duas posições baixas, mas aqui ele elevou um pouquinho mais a sua posição na estoque. Pode ser que os editores ainda tenham alguma chance, estão querendo dar alguma chance para ele, ou pode ser que não, mas na minha opinião eu já esqueceria um pouco o Mago-chan e focava em os mangás que tem mais potencial que eles. Como eu falei, Runomiro Shonen tem mais potencial e Bokuto Boku, na minha opinião, tem mais potencial. Então, na minha opinião, Mago-chan poderia ter sido deixado um pouquinho para trás e focar em outros mangás que tem
um potencial para fazer sucesso. Em sexto lugar, Yozakura Family capítulo 70, que continua crescendo no seu arco, bem legal na minha opinião. E o apoio dele continua, não é tão grande quanto já foi alguns alguns meses anteriores, mas ele continua sendo bem ranqueado, não é algo muito ruim. E as vendas deles vêm crescendo bem devagar também. Eu sempre falo isso e parece que talvez eu seja até abusado eu falar isso, mas isso é muito importante. A gente está sabendo que o Sakura Family ele está crescendo e eu espero que o próximo volume já esse crescimento por conta do arco atual já deu uma aumentada ainda mais do que normalmente está aumentando. Ele vende em comparação de um volume para outro, tem um acréscimo de em torno de 2 a 3 mil cópias em um mês, a 4 mil mais ou menos. Mas eu espero que esse próximo volume, que é o 7, ele já tenha um acréscimo ainda maior. Quem sabe vender 5 mil, 6 mil ou 7 mil a mais em um mês de vendas do que os volumes anteriores venderam. E em quinto lugar, Dr. Stone capítulo 185 recebeu uma posição bem mais baixa do que anteriormente ele vem recebendo. Normalmente ele recebe. Não é algo muito preocupante, como todo mundo já sabe, Dr. Stone faz sucesso e vai continuar fazendo sucesso. E os editores, a revista não vai desistir desse mangá de continuar ranqueando ele alto. Mas aqui eles resolveram botar outros mangás como destaque devido aos arcos que eles estão, devido à popularidade que ele tem, e é algo bem entendível. Na verdade eu entendo o motivo disso estar acontecendo, mas isso não tira o brilho que o Dr. Stone tem na revista. Em quarto lugar, Black Clover capítulo 282. Black Clover vem estado em um ótimo momento. É incrível como o autor ele consegue crescer um arco, fazer as pessoas, prender o leitor nesses arcos que eles fazem, e fez isso no arco dos elfos, que eu achei bem legal, e tá conseguindo prender bem nesse arco atual. E é algo que é bem legal o autor, como o autor desenvolve esses arcos dele. Ou seja, Black Clover agora está merecendo um ótimo apoio, e eu acho que nas próximas semanas ele vai ficar em posições altas, pelo menos é o que eu espero, e assim divulgar ainda mais o mangá, fazer ele ganhar ainda mais leitores, mais fãs e crescer ele em popularidade. Chegando no nosso top 3, Boku no Hero Academia capítulo 301, que vem aquele arco um pouco mais parado por conta do arco da guerra, mas também é muito importante. Muitas revelações, desenvolvimento de alguns outros personagens, que é muito importante para a obra, para os próximos acontecimentos do mangá. Que se você não está acompanhando Boku no Hero, saiba que Boku no Hero está num ótimo momento. Então, na verdade, na minha opinião, o melhor momento de Boku no Hero está acontecendo agora. E isso, sendo refletido em vendas, em toques, está muito bom também. Boku no Hero está no seu melhor momento da obra, atualmente. Em segundo lugar, One Piece capítulo 1004 recebeu a segunda posição, mas eu sempre falei até semana passada, ele, desde que o capítulo 1000 foi lançado, toda toque ele vem recebendo a primeira posição, e mesmo se ele receber o segundo, o terceiro, qualquer posição, ele vai continuar sendo popular e ele não vai ter que correr risco nenhum de cancelamento. Na verdade, cancelamento no dicionário de One Piece é impossível de encontrar. Ele faz sucesso e ele tem um grande número de fãs, e ele vai continuar até o final. E quem sabe até depois do final vai continuar fazendo ainda sucesso. E em primeiro lugar, Jujutsu Kaisen capítulo 138 recebeu a primeira posição. Depois de semana passada ele não ser ranqueado, ele teve uma pausa, se eu não me engano, se eu não falha a memória. E aqui ele voltou mais uma vez com a primeira posição. No fim de março termina a temporada de Jujutsu Kaisen, terminando, mas deixando aí um sucesso enorme que fez. Jujutsu Kaisen explodiu em vendas, em popularidade. Ele iniciou o anime vendendo em média de 300 mil cópias por volume, alcançando essa marca em um mês mais ou menos. E agora com o mangá com o anime, com a primeira temporada do anime terminando, ele está com a média de 1 milhão por mês, no primeiro mês de venda a cada volume. E todos os outros volumes anteriores tá em um boost absurdo. Na verdade não é tão grande quanto alguns outros mangás, como o exemplo de Kimetsu no Yaiba, mas é um grande crescimento que ele está tendo. E eu não acho, pelo menos por enquanto eu não acho, que ele vai alcançar esse mesmo crescimento que Kimetsu no Yaiba alcançou. Na minha opinião, pelo menos. Mas mas o quanto ele já vendeu agora já é o suficiente para fazer o mangá ser bem popular.
E bem, para a semana que vem, a edição 12, teremos capa da revista Undead Luck em comemoração a um ano de obra, que isso é bem importante para Undead Luck, porque isso mostra que mesmo ele tendo ranqueado baixo, ele não foi esquecido pelos editores, não foi esquecido pela revista. Ainda os editores estão de olho nele, então eu não acho que essas posições baixas sejam consequência a cancelamento ou a baixa popularidade ou coisa do tipo, porque senão eu acho que eles não sequer botariam ele como capa da revista, algo que Yusa Kurafama ele nunca recebeu desde a sua estreia, que foi na verdade o primeiro capítulo. Como a estreia sempre recebe capa da revista, então isso nem sequer conta. Páginas coloridas, teremos Chloe Bells Party, o seu capítulo 2, Dr. Stone também receberá páginas coloridas. E não teremos capítulo de One Piece na semana que vem, ele voltará só na edição 13, com o capítulo 1005. E é mais ou menos isso. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like. Se você não deixou lá no início, tem a oportunidade de deixar aqui agora para apoiar o canal e crescermos cada vez mais. E eu conto com sua ajuda, com seu apoio, beleza? Não perca o vídeo de vendas de mangás que eu vou lançar ainda. Teve uns problemas, então por isso vai ser lançado um pouquinho mais tarde que normalmente. Mas eu peço que você dê uma olhadinha lá quando sair. Só já ativa o sininho para você não perder, beleza? Eu fico por aqui e a gente se vê no próximo vídeo.